A humildade não frequenta os mesmos campos morais da conivência com o erro, com o mal, em silêncios comprometedores. Antes é ativa, combatente, decidida, sendo mais um estado interior do que uma apresentação externa. A indiferença, não poucas vezes, assume a postura falsa de humildade, permanecendo fria ante os acontecimentos e alienando a criatura dos jogos humanos. É uma forma patológica de comportamento que perturba a claridade do discernimento. A abnegação nunca é triste, porque é terapêutica. Sua medicação mostra-se na jovialidade, na alegria de viver e na felicidade de ser útil. Ajudar, renunciando-se, é um estado de júbilo interior para quem o faz e não uma áspera aprovação, mesmo porque ela é oferecida, é espontânea e jamais imposta. Não se pode nunca a outrem impor abnegação que brota dos sentimentos mais elevados do ser. Da mesma forma, a humildade é cativante, sem aparência. Sente-se-lhe o perfume primeiro para poder-se vê-la depois, qual ocorre com as delicadas violetas. Quando se é humilde, logra-se a pureza com o desprezo pelo puritanismo. Vive-se a sinceridade, sem a preocupação de agradar. Confia-se no sucesso das realizações, mas não se lhes impõe as propostas. Tudo transcorre em uma psicosfera de harmonia e naturalidade. Essas conquistas do sentimento são amigas do processo libertador do ser de seus ativismos, das suas heranças de natureza animal. Se os sofrimentos as acompanham, não as degradam, antes as aformoseiam, porque não se pode estar abnegado e humilde, mas se é uma e outra coisa, sempre igual em todas as situações. O amor legitima-as e irradia-se como alta realização plenificadora do sentimento são. Muito bem, Léo. Como esse capítulo é seu, Leonardo, você que destrinchou, esmiuçou, Oh, né? Eu deixo para você fazer as considerações finais. puxa vida, Carlitos. Olha, eu não sei se eu vou fazer uma boa análise, porque eu cheguei às pressas aqui, acho que você vai conduzir melhor. Tá, eu vou te ajudar, vou te dar um gancho aí, porque você chegou agora, tá meio Começamos aqui na ainda, indiferença, né? tá meio sob os efeitos do cansaço ainda. Da Mas adrenalina. esse capítulo, ele é um capítulo muito gostoso, né? Porque é um capítulo que ele não é muito psicológico, ele é mais moralizador, né? A Joana, às vezes, ela faz esse traçado, né? Entre conteúdos que são mais psicológicos. Por exemplo, o próximo capítulo é extremamente psicológico. Já essa leitura aqui já é um pouco mais agradável, já é uma leitura mais pautada no evangelho, nas virtudes, etc. E ela traz para nós duas virtudes que são muito interessantes, né? Que é a abnegação e a humildade, né? E a abnegação, ela é a renúncia de si mesmo, né? Então, abnegar-se é você negar a si mesmo, é você renunciar a si mesmo. Tem até uma questão no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, eu estou até aqui com ele, vou ver se eu encontro aqui a questão que fala justamente sobre essa questão da abnegação. Acho que eu não vou encontrar, talvez não encontre, que os espíritos perguntam, tá? Que é a 912. Kardec, na verdade, pergunta assim: qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? E aí os espíritos respondem: praticar a abnegação de si mesmo. O que é a abnegação de si mesmo? É a renúncia de si mesmo. Em outras palavras, é renunciar, né? Esse prefixo ab
Às vezes a gente usa ele até na psicologia, o Jung até usa ele também. Ele tem esse sentido de negação, né? É negar a si mesmo. No sentido aqui de abnegação, é negar a si mesmo. Então, todas as vezes que a gente renuncia a si mesmo, abnega-se, nós estamos combatendo a predominância da natureza animal, como diz no Livro dos Espíritos, e, consequentemente, nós estamos encontrando a humildade. Percebam que nós temos aí uma sequência, né? Joana coloca primeiro a abnegação, depois a humildade, porque nós não temos humildade se não tivermos abnegação. Então, para você chegar na humildade, você precisa renunciar a si mesmo antes disso. E Jesus já falava isso com muita clareza, quando ele dizia que para nós seguirmos os seus passos, nós careceríamos dessa renúncia. E quando a gente fala de renúncia, eu gosto muito dessa palavra, inclusive tem até o livro do Emmanuel com o nome Renúncia, né? Eu gosto muito dessa palavra, desse sentido, na verdade, não é a palavra, eu estou falando da palavra, mas é o sentido, porque eu acredito que seja o nosso maior desafio enquanto espírito encarnado e desencarnado também, mas enquanto espírito ainda muito atrelado às questões da matéria, o nosso maior desafio é renunciar, é abnegar-se, né? A abnegação a si mesmo. Então, esse é o nosso maior desafio, porque a gente ainda está muito apegado a muitas coisas. E quando a gente fala de apego, nós não estamos nos referindo somente a questões materiais, né? A gente também se refere a sentimentos, né? A momentos. Tem pessoas que são muito saudosistas. O que é o saudosismo? É uma espécie de apego ao passado, né? Apego a uma lembrança. Então, aquelas pessoas que são saudosistas, é uma saudade que já é um pouco patológica. Não é aquela saudade bonita, aquela saudade com sentimento de leveza, é aquela saudade no sentido de, ai, como eu queria voltar para aquele tempo, ai, aquele tempo que era bom, ai, como eu queria voltar a viver aqueles momentos. Esse é o saudosista. E o saudosismo é uma espécie de apego a uma memória, a uma lembrança, a um passado, né? Então, os apegos, eles são os mais variados. E a gente conseguir esse sentimento de abnegação, eu acredito que é um dos maiores desafios para nós, enquanto encarnados e desencarnados, que estamos ao redor do planetinha Terra. E, consequentemente, desenvolver a humildade. E aí a Joana, nesses capítulos que o Léo leu para nós, nesses últimos capítulos, ela diz assim, no capítulo que o Léo começa, ela fala: a humildade não frequenta os mesmos campos morais da conivência com o erro, com o mal, em silêncios comprometedores. Então, às vezes, a gente acha que quando nós estamos calados, quando a gente não se pronuncia, quando a gente não coloca a nossa opinião, aí nós estamos sendo humildes. E, na verdade, muitas vezes a gente está sendo conivente com o erro, conivente com o mal, né? Porque a humildade é outra coisa, gente. Eu sempre falo isso, já falei de outras vezes e volto a falar porque a temática nos exige isso, que modéstia não é humildade. Há uma diferença muito grande entre ser modesto e ser humilde. O modesto é o falso humilde, né? O modesto é aquele que nega o que tem. Esse é o modesto. O que é o modesto? É aquele que você faz um elogio e às vezes ele nega que ele tem, às vezes ele tem aquela habilidade. Por exemplo, você é um ótimo cantor, um ótimo violinista, músico, e aí a gente faz o elogio e ele diz que ele não é, e etc. Então, esse é um modesto, mas no fundo ele sabe que ele é. E ele se compraz até com isso, com essa certeza. Então, esse é o modesto. O humilde, ele reconhece o que ele é, ele entende a sua importância, entretanto, ele não se utiliza disso para diminuir ninguém. Esse é o humilde. É aquele que sabe o que ele sabe o que ele representa, ele sabe o seu papel, ele sabe a sua função na vida, mas ele não se utiliza disso para diminuir ninguém, nenhuma circunstância. Então, muitas vezes a gente camufla alguns mau hábitos, alguns vícios, e a gente coloca como se fosse humildade. E não teve personalidade mais humilde do que Jesus. Mas nem por isso ele era passivo, ele era pacificador. Mas em alguns momentos, quando era necessário, ele era enérgico.
Então, Jesus dizia assim, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, isso parece que não é postura de gente muito humilde, né? Não é postura de modesto, mas é postura de gente humilde, de alguém que sabe, se reconhece no mundo. A Denise gostaria de falar. Pode ficar à vontade, Denise. Oi, Carlos. Então, aí me veio a dúvida da timidez. A gente, a gente pode associar também a humildade com a timidez ou não? Não, de maneira nenhuma. A timidez, ela é um conflito, né? O tímido, ele, na verdade, tem uma natureza egóica que ele acaba escondendo. Tem até um texto da Joana sobre timidez. Eu não porque eu não estou com o meu livro aqui, que eu emprestei esse livro que fala sobre timidez. É um livrozinho chamado Amor, Imbatível Amor. Ela tem um subcapítulo que ela fala sobre a timidez. E nesse capítulo ela vai dizer para nós o que é o tímido. E, em verdade, o tímido é uma personalidade muitas vezes orgulhosa, é uma personalidade que não tem nada de humilde, mas que acaba se travestindo, né, dentro daquela personalidade mais acanhada. Então, o que acontece? Há um conflito ali. E o que esse tímido ele não consegue, na verdade, expressar o que de fato ele sente. Então, o que ele sente lá dentro, muitas vezes, é uma certa ira, às vezes ele sente uma certa raiva, às vezes ele se sente, tem muito orgulho, às vezes tem o ego muito inflado, mas ele não consegue, por algum bloqueio psicológico, manifestar isso. Mas a timidez, de longe, não pode ser comparada com a humildade em absoluto. Mas então uma pessoa pode ser humilde e também tímida, e humilde e também extrovertida. Porque assim, eu estou falando do tímido no sentido psicológico, né, da palavra. Eu não sei como que você entende o tímido. Eu tô falando isso porque às vezes eu percebo que existe uma confusão entre o humilde e o tímido. A pessoa fala, a pessoa tal é humilde. Na verdade, ela não está sendo humilde, é porque ela é tímida. Entende? E o contrário também. Essa pessoa é tímida. Não é tímida, ela está sendo humilde. Então, por isso que, às vezes, eu acho que elas meio confundem, vamos dizer, a sociedade. Você olha para a pessoa, ele é bem tímido, e aí, não, ele é bem humilde, você entende? Porque eu acho que pode fazer uma confusão. Eu faço, às vezes, confusão entre o humilde e o tímido. As pessoas confundem mesmo, né? As pessoas confundem tudo, né? As pessoas confundem barganha com caridade, as pessoas confundem uma série de coisas, né? Então, confunde a timidez com a humildade. Não tem nada a ver. O tímido não é humilde, né? Então, o tímido ele tem um conflito, né? E ele não é humilde. O humilde ele é tranquilo, ele se expressa, ele tem bom senso, na verdade, o humilde. Uma característica das pessoas humildes é o bom senso, é saber se colocar na hora correta. Então, assim, e tem essas pessoas que têm bloqueio, que nunca querem falar, que nunca querem se expor, em verdade, elas guardam um turbilhão de muitos conflitos internos. E depois a gente estuda melhor essa questão da timidez, né? Mas não tem nenhuma relação. A gente pode ouvir, nós podemos tomar como referência o próprio Cristo, né? O Cristo era a personificação da humildade, mas não era tímido, nem de longe, né? Ao contrário, era uma personalidade audaz, né? Era alguém que ia lá, falava com os fariseus, pregava no templo, pregava para a multidão, mas sabia se colocar nas horas corretas. O Chico, por exemplo, o grande exemplo de humildade que nós temos dentro da doutrina espírita é o Chico Xavier. Mas o Chico nunca foi tímido, nós sabemos muito bem disso. Era uma personalidade que sabia se colocar nas horas corretas. E quando se colocava muito bem nas suas entrevistas, nas suas aparições. Então, não era uma personalidade tímida, era uma personalidade humilde e uma personalidade que tinha bom senso para isso. O Divaldo Franco, da mesma forma, a Dona Ivone Pereira, né, eram personalidades humildes, não tímidas, porque quando era necessário ser enérgicas, elas sempre foram.
Então, a gente não pode fazer essa confusão. E a abnegação, nesse terceiro parágrafo que o Leonardo leu, eu acho muito interessante, né? Olha o que a Joana fala. A abnegação nunca é triste, porque é terapêutica. Então, isso aqui é outra confusão, viu, Denise? Que às vezes a gente confunde a pessoa abnegada com o triste, né? Ou seja, aquela pessoa assim que faz muitas renúncias, é uma pessoa sofrida, então, uma pessoa muito triste, muito melancólica, não tem amor à vida. Não tem nada a ver. O indivíduo que faz renúncia e faz a renúncia conscientemente por amor, porque toda renúncia é um processo de amor, então ele não é triste, ao contrário, ele é feliz, porque ele está cedendo para alguém, para ajudar alguém. Agora, quando você vê alguém triste porque cedeu alguma coisa, isso daí com certeza é ego ferido, é orgulho ferido, coisas que nós ainda temos internamente. Então, a abnegação, desculpa, a abnegação pode ser algo de uma pessoa muito esperta. Com certeza, do ponto de vista evolutivo, é sábia, né? Vou tirar essa palavra esperta, porque ela é meio capciosa, né? Mas é sábio, né? A abnegação, ela é uma coisa dos sábios e dos espíritos evoluídos e instruídos. Então, é isso. Nós precisamos desenvolver, né, mais essa abnegação, essa renúncia, e, consequentemente, mais a humildade. Nós já estamos cansados de saber disso, e os centros espíritas, os espíritos, todo mundo está cansado de falar disso, o evangelho está cheio disso, né? Então, assim, quando se trata mais dessa questão assim, mais moralizadora, eu não gosto de me ater muito, de esmiuçar demais, porque são questões que nós já estamos aí cansados de saber que devemos desenvolver. E se ainda não desenvolvemos é porque não queremos, mas entendimento já temos para isso. E aí, Aldenir, a gente avança, né? Para o próximo capítulo. Alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade, gente. Então, sigamos. Vamos para a infância psicológica? Estou com vontade de falar de infância psicológica. Isso eu gosto, é uma temática que eu gosto. Muito bom. Então vamos lá. Triunfo sobre o ego. Infância psicológica. Conquista do si. Libertação pessoal. Vamos lá. Infância psicológica. O desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado pelo de natureza emocional. A conquista do conhecimento cultural faz-se com relativa facilidade quando se é portador de equilíbrio mental, mediante o estudo, o exercício, as leituras. No entanto, o amadurecimento psicológico é mais complexo, exigindo contínua atividade moral e cuidadosa realização pessoal. Muitos fatores contribuem para esta ocorrência, na generalidade dos fenômenos emocionais. Entre outros, destacamos os atavismos culturais e sociais, no que dizem respeito à infância e aos poucos direitos que lhes são concedidos durante a formação da personalidade da criança. A rigidez no lar, como negligência na educação, geram na sua psique pavores e comportamentos esdrúxulos, que acompanharão até a idade adulta, tornando-a insegura, pusilânime, desorganizada, dependente. Toda vez que esse adulto enfrenta desafios, fugirá deles ou procurará mecanismos escapistas para esconder os temores, enfermando ou considerando-se incapaz, deprimindo-se. Noutras vezes, as reações que assumirá diante das lutas a que seja convocado fazem-se caracterizar pelo ciúme, pela mágoa, pela raiva, pelo ressentimento, particularidades do ser infantil não desenvolvido, ainda imaturo. Ótimo. Okay. Aí tá bom, Léo. Obrigado. Pessoal, olha só. Primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui é o título que a Joana dá ao nosso capítulo, né? Triunfo sobre o ego. A gente precisa triunfar sobre o ego, olha só. Então, assim, esse é o nosso último capítulo da obra.
E aí nós estamos vindo num longo percurso, né, não, Aldenir? Nós já estamos num percurso aí de quase uns 2 anos, se não me engano, né? E aí, aqui, depois desse longo percurso, Joana nos apresenta aquilo que é mais importante para nós, que é o triunfo sobre o ego, é triunfar sobre o ego, né? Não é aniquilar o ego, gente. Não é isso, porque tem gente que acha que eu tenho que acabar com o ego. Gente, o ego é uma conquista maravilhosa. Nós não podemos destruí-lo. A gente só tem que criar uma camada superior ao ego, né? Ele só tem que sair do centro, sabe aquele negócio de egocêntrico? Ele só tem que deixar o centro e procurar o lugar dele, que é a periferia do eu, e deixar o self, né? o gerenciador espiritual, no centro da personalidade. Então, a Joana nos apresenta esse capítulo chamado Triunfo sobre o Ego, e logo no primeiro subcapítulo ela vai falar da infância psicológica. Infância é uma coisa que eu acho muito interessante, eu sou extremamente freudiano. A Joana é junguiana, eu sou freudiano, apesar de gostar muito da Joana, mas às vezes a gente tem umas certas rixas, eu e ela, em relação a Freud. Mas, assim, eu gosto muito do Freud, porque isso, eu e Joana, a gente concorda nisso. O Freud ele foi um dos grandes pioneiros no estudo da criança. Então, hoje a gente tem muitas pedagogias que falam para a criança, muita psicologia voltada para a criança. Mas até Freud não se tinha nenhum olhar sobre a criança. Então, Freud ele foi extremamente revolucionário nesse processo. Porque até então, o que era uma criança até os meados do século XIX? Era um adulto em miniatura, né? Era assim que se via a criança. E depois de um tempo, né, depois de todo um estudo, Freud ele vai identificar que todas as nossas neuroses, todos os nossos conflitos psicológicos, eles têm suas raízes, eles têm suas matrizes no nosso período infantil. Claro que a doutrina espírita vai um pouco mais fundo nesse processo, né? Para além do processo infantil, nós também temos as migrações de encarnações anteriores. Mas se a gente chegar nessa questão aí da infância, a gente já consegue resolver mais da metade dos problemas. Então, Joana, ela começa primeiro fazendo uma análise desses conflitos que a gente vai desenvolver no período da infância. E aí nós entendemos, depois que nós estudamos Freud, a psicologia da criança, nós vamos entender por que os espíritos têm uma preocupação tão grande com o lar, com a família e com a educação. Eu não sei se vocês já se atentaram para isso, mas os espíritos, em geral, desde a codificação de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, a preocupação maior dos espíritos é com a educação de crianças e com a estrutura do lar, a estrutura da família. Quando a gente vai falar de família hoje, parece até uma coisa meio demodê, uma coisa meio que não se adequa mais aos conceitos de hoje, né? Algumas pessoas, às vezes, nem entendem quando a gente vai falar da proposta da família, porque acham que a gente está querendo, como é que eu posso dizer, ter uma visão tradicionalista da coisa. Mas, para além dessas discussões, né, de tradicionalismo ou não, de família, de política, de governo, o Espiritismo nos traz uma visão de ética da família, né? Independentemente de como essa família se estrutura, né, no seu sentido de configurações de indivíduos, você tem que ter uma ética, né? Essa família ela precisa ser regida por uma ética, por uma moral. Então, é nisso que o Espiritismo se preocupa. E, principalmente, quando nós estamos lidando com crianças, com a educação dessas crianças. Porque tem uma questão no Livro dos Espíritos, que eu não vou saber dizer qual é, porque eu ainda não gravo questões do Livro dos Espíritos. Eu sei qual é a questão e, às vezes, a resposta, mas a numeração eu não sei. Mas tem uma questão lá que diz assim, Kardec pergunta, que é a criança? E aí os espíritos respondem, né, que a criança é um espírito antigo que volta, né, recém-encarnado. E que esse espírito ele já tem toda uma bagagem, ele já tem todo um histórico evolutivo.
Então, qual é a finalidade de se passar pelo período da infância? Pergunta Kardec novamente no Livro dos Espíritos. A finalidade de se passar pelo período da infância é essa finalidade de você conseguir moldar essa personalidade, de você conseguir transcrever ou inscrever nessa personalidade novos caracteres. Então, o período da infância é um período extremamente importante do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista espiritual, porque é o momento onde esse espírito, onde esse ser recém-encarnado, ele é vamos dizer assim, uma esponja, ele é totalmente vulnerável a tudo aquilo que você vai depositar ali, a tudo que você vai transcrever ali naquela personalidade. Então, por isso que a criança ela registra, ela absorve tudo o que acontece no seu meio, e por conta dessa vulnerabilidade, dessa abertura muito grande do próprio inconsciente, nesse momento da infância, gente, é como se o inconsciente se abrisse para o externo. Porque quem nos comanda é o inconsciente. Então, nesse momento, o inconsciente ele se abre, ele ganha uma dimensão muito maior, e tudo aquilo que os pais ensinam, tudo aquilo que os pais projetam na criança, fica ali inscrito no inconsciente. Tanto é que, na idade adulta, vai ressumar na condição do recalque. Mas ali é o momento onde você pode alterar o caráter daquela criança, daquela personalidade, daquele espírito. Então, por exemplo, se é um espírito que foi mau caráter em outras encarnações, quando ele chega nesse processo, através de uma boa educação, através de uma boa pedagogia no lar, os pais eles podem redirecionar, reestruturar essa consciência. Então, por isso os espíritos têm esse cuidado, por isso os espíritos dão essa ênfase muito grande na educação, em como educar, da melhor forma que os pais devem conduzir seus filhos, e para que não haja também nesse período lacerações psicológicas. Porque como é um período de muita vulnerabilidade, óbvio que tudo que você colocar ali pode edificar, mas também pode fraturar, pode lacerar. E aí isso vai ocasionar mais para frente os conflitos, vai ocasionar o recalque, vai ocasionar os sintomas. E o que eu quero chamar a atenção para vocês nesse sentido é que Freud foi o primeiro cientista a olhar para a criança nesse sentido, depois de Kardec, né? Porque Kardec já havia tido essa observação antes de Freud. Mas Freud foi o primeiro cientista a olhar para a criança como um ser, né, em desenvolvimento e como ali as nossas matrizes para tudo aquilo que a gente iria se formar. Então, só fazendo esse preâmbulo para a gente melhor entender esse capítulo que a Joana vai trazer para a gente. Mas dando um espaço aí para vocês dizerem alguma coisa, caso queiram. Carlita, eu estava pensando aqui, né, sobre essa infância psicológica e, às vezes, quando a gente depara com alguns atos que a gente identifica como um ato infantil, às vezes dá aquele desânimo, até de tentar entender aquela pessoa, ou de suportar aquela pessoa, mas aí eu fico pensando, isso também é um ato de infância psicológica, né? Você olhar para aquela pessoa que está fazendo aquelas coisas que você identifica como infantil e não ter a maturidade para poder entender aquilo ali. Tipo assim, você olha e fala, ai, que preguiça. Eu prefiro não insistir para que isso não possa crescer e possa me perturbar. Mas este é um ato infantil da minha parte, por exemplo. Olha, eu não sei se é, porque assim, eu vou pegar aqui um modelo, né, que é Jesus. E aí Jesus, ele diz, tem uma hora que Jesus olha para os fariseus e para a humanidade, ele diz uma coisa mais ou menos assim: raça de víboras, de incrédulos, até quando estarei convosco, né? Ele faz meio que uma catarse do ponto de vista psicológico, né? Então a gente olha para a figura do Cristo e parece que naquele momento ali ele já não estava mais suportando a nossa infantilidade, a nossa imaturidade, né? Então, assim, não sei até que ponto, né, perceber isso e se incomodar com isso também seja infância, né, psicológica. Eu acredito que não, Aldenir. Eu acredito que infância psicológica nesse sentido é se você
se envolver no processo infantil do outro, né? Se envolver no sentido de você se deixar contaminar, de você se deixar levar, até mesmo dentro de uma postura reativa, mas entender que ali existe uma infância psicológica, entender que aquilo já não te satisfaz, que aquilo em alguma medida te incomoda, nesse sentido de diferença de afinidades e de maturidade, eu acredito que não responda por uma infância também, porque nós, à medida que vamos evoluindo, vamos crescendo, a gente ganha discernimento, né? A gente também ganha discernimento, a gente também, como Jesus, né? Lá naquele momento, apesar de toda a sua amorosidade, mas ele dizia para nós: até quando estarei convosco, né? Então era meio que um lamento, era meio que uma catarse naquele momento. Mas aqui, Ismil, a Denise queria falar. Pode ficar à vontade, Denise. Tem uma pergunta. Eu tenho uma amiga, acabei de ver lá semana passada, e me chamou a atenção, porque ela tem um menino de 13 anos, e como ela passou um processo muito duro de divórcio, quando ele ainda era bebê, né, e ela relata ele com muitos problemas, inclusive cognitivo. Aparentemente, falando, né, da humildade, me parece um menino bastante humilde. E eu acho, né, não sei se seria o caso, toda essa foi bastante traumática, não sei se é a palavra, mas ela sofreu bastante, foi traição, então, mudança de país e com uma criança bebê. Então, para ela se levantar, ela demorou 12 anos, e hoje ele tem 13, então, eu não sei se tudo que ela sofreu, tudo que ela passou para ter que se levantar sozinha, não pode ter inconscientemente afetado muito esse menino, que hoje é um amor de criança, lindo por dentro e por fora, mas ele tem alguma coisa que a gente percebe que, ao meu ver, não sei se não é que é normal, mas a gente vê ele assim, um pouco triste, eu acho que na escola, esse atraso, eu não sei se foi, porventura, todo esse drama que a mãe viveu, se ela se refletiu nele. Hoje estão com uma vida maravilhosa, muito boa, por sinal, mas ele está ali, quietinho, entende? E ele entrou em depressão, há uns 2 anos atrás, teve que se tratar. E o que eu estou perguntando para você, pode ter sido esse drama que ela viveu, refletiu nele? E agora está difícil de desmontar isso? Com certeza. Eu te falo isso sem medo de errar. Com certeza refletiu muito, né, na personalidade da criança. Porque e eu te falo isso pelos dois viés, pelo viés psicanalítico e também pelo viés espírita, porque eles corroboram um com o outro, né? Ou seja, Kardec fala a mesma língua de Freud nesse sentido aí, da absorção dos conteúdos da família, do entorno em relação à criança, e causando essas fraturas emocionais e psicológicas. Então, sem dúvida nenhuma, Denise, essa criança ela passa por esses processos devido, principalmente, claro que nós sabemos que pode ter fatores aí espirituais, de vidas passadas, pode ter talvez uma questão obsessiva também, a gente não vai descartar esse lado espiritual. Mas, sem dúvida nenhuma, o processo educacional é o que mais corrobora nesse sentido, né? Então, por exemplo, quando você está num meio externo, familiar, que lhe é hostil ao desenvolvimento da sua própria personalidade, da sua maturidade, isso nos fratura muito. E muitas vezes a gente não identifica isso, porque fica no campo do inconsciente. Mas todos nós temos fraturas por conta dessas hostilidades que nós vivemos no campo familiar. Então, hostilidades das mais diversas formas. Às vezes a gente teve, por exemplo, não diretamente com a mãe, com o pai, mas às vezes uma situação de extrema necessidade, às vezes uma vergonha que você passou na escola por uma questão de escassez material, não teve recursos para tal situação, às vezes
você vê a situação da sua própria mãe ali sofrendo para trabalhar, para te dar um estudo. Então, tudo isso também são fraturas, né, que a gente vai tendo. Não é só aquela questão da mãe castradora, não é só aquela questão do pai ditador, mas a questão do conjunto, do entorno onde a criança vai se desenvolvendo, né? Esse ambiente de hostilidade, todo ele vai corroborando. E quando você vê também a tristeza da sua mãe, isso também reflete na psicologia da criança, né? E também altera o cognitivo. Com certeza, com certeza. Então, porque o que os pais representam para a criança, via de regra? Os pais são os super-heróis da criança, né? Até mais ou menos os 8, 9 anos, a criança tem essa ideia dos pais, aqueles que vão resolver todos os meus problemas. E quando a criança, de repente, percebe que o seu super-herói não é tão poderoso assim, isso causa, sem dúvida nenhuma, uma tristeza, uma frustração, uma dor, e, em alguns casos, até uma revolta, que se camufla dentro de um processo, muitas vezes, de timidez, num processo de depressão e tantos outros quadros que a gente encontra por aí dentro da psicologia e da psiquiatria. E agora ele, nos seus 13 anos, o ideal é ele ter a terapia, certo? Com certeza, com certeza. A terapia é o ideal para qualquer pessoa, né? Então, a gente precisa fazer terapia sempre. E, nesses casos, sem dúvida nenhuma. Se tivesse um acompanhamento espiritual, melhor ainda. Tivesse a terapêutica, né? Médica, clínica, mas também tivesse um acompanhamento espiritual, levasse numa casa espírita, tomasse uns passes, né? Também eu acredito que ajudaria muito, porque a gente sabe que o trabalho ele é essa parceria, né? Espiritual e também médico, clínico. Se tivesse esse conjunto, nesses casos específicos, eu acho que faz total diferença. Tá bom, obrigada. Eu ia fazer um comentário, Carlito, sobre essa infância psicológica, justamente nesse aspecto, né? Acabou que vocês falaram, a questão não só, né, o adulto ele tendo ações infantis, né, que são reflexos do que ele viveu na infância, mas também eu ia falar, o que eu estava para falar era justamente da carga emocional que vem, o espírito já traz com ele, né, de outras encarnações. Que isso eu tenho acompanhado, assim, tenho lido alguns livros ou alguns casos em que isso fica muito claro, como é forte esse passado, como pode refletir fortemente no ser na vida atual, né? E é incrível também essa questão da infância, né? Como às vezes pequenas coisas que, né, comparando seres, né? Uma situação que eu vivi, por exemplo, eu vivi uma situação com a minha irmã ou com meu irmão e para mim refletiu de uma forma para o meu futuro e para minha irmã ou para o meu irmão refletiu de uma outra forma, uma mesma situação, né? E aí a gente percebe aí a questão do amadurecimento espiritual e psicológico do ser, né? Alguns reclamam de, porque meu pai foi muito castigador, muito impositor, e aí o irmão dessa pessoa fala assim, eu não percebi nada disso, achei que foi mil maravilhas, né? Meu pai acho que foi muito bem. Então tem essas diferenças, de ser para ser. São situações muito complexas, né? E essa maturidade vem já do espírito, né, de outras experiências, né? E essas experiências que também podem ser traumáticas, né, de vidas anteriores, como elas refletem no hoje. A questão da timidez, tudo é tão complexo, né? Porque aqui Joana está trazendo a questão infância espiritual, ainda trazendo, conectando a infância espiritual com o que se passou no passado desta infância, dessa encarnação. Só que a coisa, e ela deve falar mais adiante, e já falou em outros capítulos anteriores, da complexidade de tudo isso, dessa rede, dessa gama de informações que nós vamos absorvendo perante a vida espiritual. Isso tudo vem refletindo. E como é importante esse estudo de nós mesmos, né? A gente vem participando de alguns estudos, de alguns grupos, vamos colocar assim, terapêuticos, né? E que incrível, trazendo aqui para vocês como experiência pessoal, como que, para mim, assim, algumas coisas que eu não me tocava, eu não percebia. Eu não percebia algumas situações na minha vida que, às vezes, a gente se
fica meio emparedado, né? A gente se empareda em algumas situações, a gente não se permite avançar, e o incrível disso é a gente não perceber. A gente vai vivendo uma vida assim, com atropelos, com tropeços, e sem perceber isso. Quando a gente tem a oportunidade de estar no estudo, né, que a gente passa a refletir sobre essas questões na nossa vida, porque na maioria das vezes a gente lê textos, faz análise, sempre pensando no outro, né? Ah, porque fulano, ciclano precisava de ler isso aqui fulano se enquadra aqui, mas quando você volta a olhar para si, opa, eu tô aqui, né? Eu preciso rever esses conceitos. É algo muito que pesa, né? É algo que pesa no nosso pensamento, assim, para mudança, né? Para você começar a perceber e se esforçar para mudar. É algo que requer um esforço da gente, né? É muito, muito legal, muito complexo e interessante. Perfeitamente, Léo. Obrigado pela contribuição. E você toca em vários pontos interessantes, Leonardo. Primeiro, essa questão da diferença de maturidade, né, de cada espírito, para conseguir passar pelas diversas situações. Uma coisa que é interessante também, à luz da psicanálise, é que, dependendo da situação, cada um somatiza de forma diferente, né? Eu sempre falo isso, já falei de outras vezes e volto a falar. O sintoma é diferente, né? Às vezes você tem uma causa ali, por exemplo, um pai reativo. Eu conheço uma família que o pai ele é um ogro, sabe? Um neandertal mesmo, é aquele homem que ainda não saiu da primeira experiência hominida. E ele tem 3 filhos e uma esposa. E ele é aquela pessoa extremamente primitiva, né? Que não tem outro termo, e cada uma das crianças que eu digo que já são adultos, né? A caçula parece-me que tem 20 anos, aí o outro parece-me que tem 22 e tem um que tem de 24 para 26. E cada um reage à sua maneira, cada um tem uma sintomatologia diferente dentro daquele processo familiar. Todos têm medo do pai, todos morrem de medo do pai, mas cada um reage de uma forma diferente. Um é mais retraído, quase não fala, é muito acanhado, não fala de si. Outro já sai, já é aquele mais reativo, que vai, que quer enfrentar de uma outra forma, saindo e bebendo, etc. Então, assim, cada um vai reagindo dentro da estrutura psicológica que lhe envolve. Então, essa questão da maturidade e da diferenciação sintomática também é muito importante. Então, por exemplo, eu posso dizer uma palavra aqui e essa palavra ela vai sintonizar com vocês de maneira diferente. Cada um vai ter uma sintonia diferente, vai ter uma interpretação diferente. Isso há de depender da experiência que cada um teve. Então, isso nos remete a uma coisa muito importante, que nós tenhamos sempre cuidado, cautela, leveza com aquilo que a gente diz, da forma como a gente se coloca. Eu estou falando isso para vocês, mas embora não tenha muito esse tato, né? Mas nós deveríamos de ter, aqui eu estou colocando já para todos nós deveríamos de seguir a proposta do Evangelho, porque se a gente seguisse a proposta do Evangelho, a gente não teria medo de se comprometer com a lei e nem com ninguém. Então, às vezes, a gente acaba traumatizando ou acaba complicando alguma psicologia porque você não entende, porque você não soube se colocar da melhor maneira, entende? Então, às vezes, você diz algo, você fala algo que na sua cabeça é uma coisa que é normal, é natural, vai ser um gracejo, vai ser algo que todo mundo vai levar na esportiva, mas você está falando por você. Mas quando você coloca isso à tona, muitas pessoas vão reagir de forma diversa daquilo que você imaginava. Por quê? Porque cada um somatiza diferente, cada um digere diferente e cada um vai se sensibilizar diferente dentro das suas experiências. Consegue entender? Então, a gente que teve uma família amorosa, pai presente, é uma coisa, mas às vezes a gente está lidando com alguém que teve uma família desregrada,
que teve uma mãe que sofria violência dentro de casa, que tinha um pai que era agressor, alcoólatra, né? Que uma série de fatores. Por exemplo, eu tenho uma aluna que eu sou professor do ensino médio e também da faculdade. Essa aluna é do ensino médio. E aí, na escola que eu trabalho, gente, é muito assim, barra pesada no sentido psicológico, não é no sentido também, eu acredito que no sentido social também, que é uma escola pública. Não falando que toda escola pública é assim, mas essa que eu trabalho é. E aí eu estava na sala de aula e teve uma aluna, essa aluna deve ter entre 14 e 15 anos, é do primeiro ano do médio. E aí eu sempre achava ela meio triste, assim, um olhar entristecido, não se comunicava muito. E aí eu sempre ia lá, conversava com ela, perguntava por que que ela estava todo o tempo assim, meio retraída, e ela sempre um pouco evasiva. Até que ela disse assim para mim, certa feita nós estávamos conversando, eu nessas tentativas de conversar com ela, e ela disse assim, professor, por que que o senhor quer que eu fale de mim? Por que que o senhor não fala de você? Aí eu disse, tudo bem, o que é que você quer saber sobre mim? Pergunta que eu respondo. E aí ela começou a me instigar, a fazer uma série de perguntas, e eu ia respondendo as perguntas. Nisso, eu acredito que ela foi se sentindo mais à vontade, né? Foi criando um ambiente mais aconchegante. E aí ela disse, tá bom, agora o senhor já falou do senhor, então eu vou falar de mim agora. E aí ela foi contar a história dela. Ela disse, olha, na minha casa, a maioria das pessoas estão presas. Meu pai está preso, meu irmão está preso, né? A minha mãe foi embora, eu moro com uma tia. E aí ela foi contar toda aquela situação familiar dela, que vocês não fazem ideia do quão desregrado é. Só para vocês terem uma ideia, o pai dela está preso porque assassinou uma outra pessoa há 7 anos. O irmão está preso porque foi, parece-me, que coautor junto com o pai. E a mãe é uma pessoa totalmente desregrada também. Ela mora com uma tia que não faz pouco caso, né? Aquela tia que simplesmente só abriga, mas que não dá nenhum tipo de trato, nenhum tipo de educação. Então, olha o psicológico dessa criança, dessa adolescente. E aí eu fiquei observando, e assim tem vários lá na turma. Eu tenho uma aluna de 15 anos, essa aluna chega drogada na sala de aula. Drogada na sala de aula. Então, olha para vocês terem uma ideia de como a gente lida com essas fraturas psicológicas, essas fraturas da família, que estrutura aquele adolescente que está saindo da infância para a idade adulta, entendeu? Vai ter futuramente. Então, estou contando esses casos aqui pessoais, só para a gente ter uma noção do quanto que isso é grave na nossa sociedade e de quanto que esse desarranjo familiar ele corrobora para essa sociedade que a gente vive hoje. Essa sociedade da criminalidade, da marginalidade, da drogadição, da sexolatria, usando aqui termos da Joana, né? Então, essa sociedade que a gente olha e diz, meu Deus, o mundo está perdido, mas tudo isso é fruto de um lar que se esfacelou, de uma família que perdeu sentido, né? Então, essa educação para o lar, para a família, para a ética das crianças, eu acredito que quando a gente conseguir resolver isso dentro de casa, a nossa sociedade vai ser uma sociedade de mundos melhores, né? Mundos felizes. Carlito, tenho uma pergunta para fazer. Uma pessoa, né, que viveu uma vida diferente desta, da sua amiga, que teve, da sua aluna, que teve o apoio dos pais, que não teve nenhum trauma na infância, pode-se dizer que essa pessoa não terá uma criança ferida quando adulto? Ou não? Todos nós temos uma criança ferida. Isso daí é interessante, Aldemir, porque eu acredito que dentro do modelo familiar que a gente vive, dentro do modelo familiar estabelecido, nós sempre temos algumas fraturas. Agora, é bem verdade que outras pessoas têm lesões maiores, outras lesões menores, né?
há alguns até lesões superficiais. Mas todos nós, eu acho que em algum momento no jogo das relações, a gente acaba sendo lesionado em alguma situação. Algumas pessoas têm lesões muito mais graves, que eu acho que destrói todo o psicológico, e alguns de nós temos algumas lesões em setores específicos, ou em graus menores. Por que eu digo isso? Porque Freud também ele estabelece um modelo de educação. E aí ele desenvolve para nós os 5 desenvolvimentos psicossexuais que ele vai falar. E aí ele vai falar da fase oral, fase anal, fase fálica e etc. Então, ou seja, dentro dessas fases, a gente deveria ter um desenvolvimento adequado para cada uma dessas fases educativas. E acontece que nós, via de regra, nossa família não tem muito esses modelos, né? Apesar das vezes a gente ter uma mãe amorosa, uma mãe afável, um pai presente, não ter tido tantos conflitos. Mas esse ideal que a gente está buscando de modelo de família, eu acredito que nós ainda não chegamos nele. E por isso a gente carrega ainda uma ou outra fratura. Mas, claro, eu volto a dizer, outras pessoas, dependendo dos seus contextos onde vivem, carregam fraturas maiores, outras fraturas menores. E alguns de nós carregamos fraturas de outras existências que a gente não conseguiu solucionar na encarnação presente, né? Às vezes você tem até um lar mais ou menos harmônico, um pai carinhoso, uma mãe carinhosa, e justamente quando você tem esse ambiente muito bem arrumadinho, aquela criança é um espírito possivelmente de uma realidade espiritual muito fraturada, para que aquele lar extremamente equilibrado possa ser um âmbito de reajuste para aquele espírito. Claro que não vai conseguir na sua totalidade, mas pelo menos amenizar bastante o processo. Então, por isso que às vezes a gente se depara com alguns lares, a gente diz assim, meu Deus, mas essa pessoa tem uma família, uma mãe presente, um pai maravilhoso, uma família toda estruturada, e é depressivo, sofre de depressão, sofre disso, sofre daquilo. Nesses casos, onde você tem todo um ambiente externo super acolhedor, super favorável, é a misericórdia divina que coloca um espírito que já passou por muitos processos de transtornos naquele ambiente favorável, harmônico, para acontecer uma reestruturação do eu junto àqueles familiares que estão ali para auxiliar e para reeducar aquela consciência. Carlito, eu estava ouvindo você falar sobre a sua aluna e eu também trabalho em 2 ONGs, né? Com morador de rua e ex-presidiário. E, assim, a gente tem a frase, né, que Chico falou, que você nasceu no lugar certo, na família certa, onde você teria que ficar. Então, desde o momento que ele falou isso, eu acho que essa sua aluna nasceu na família que ela tinha que ir. De alguma forma, ela vai ajudar, né? Alguma forma, ela tinha que nascer ali. Então, é uma das coisas que a gente passa isso para essas pessoas que a gente trabalha, né? Porque é uma forma é um resgate, não tem outra forma de trabalhar com eles e mostrando a doutrina para eles, né? Então, quando você começou a falar, ela tem que estar nesse espaço aí, porque ela foi, de repente, a única coisa boa que sobrou desse lar e que ela pode, sei lá, de alguma forma rezar, acreditar e fazer com que eles possam ver como é que se diz, saber que só existe um caminho, né? Que existe um caminho certo para eles seguirem. Não sei se é isso, se você está me entendendo o que eu quero falar. Entendo perfeitamente, Iracema. Olha, dentro da lógica espírita, a gente não erra de endereço, é bem verdade, né? Então, nós todos nascemos onde a gente precisa nascer. Só fazendo um parênteses aqui, que eu estou adorando o jogo de luz aí na casa do Aldenir e do Léo. Olha só,
respondendo aqui, ou fazendo um adendo àquilo que a Iracema está falando, óbvio que a gente nasce num ambiente onde a gente precisa, e claro que a gente passa por provações, etc. Mas algumas atitudes, alguns comportamentos que nós tomamos, eles poderiam ser evitados, né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva de lei de causa e efeito, mas a gente também não pode esquecer de uma coisa que o Espiritismo coloca muito em evidência e, às vezes, a gente coloca em segundo plano, que é o livre-arbítrio. Antes de qualquer coisa, gente, nós temos que colocar o livre-arbítrio na frente de tudo. Então, eu percebo que, às vezes, em alguns pronunciamentos espíritas mesmo, o livre-arbítrio ele é muito acanhado, né? Então, ele quase não aparece. E quando eu digo quase não aparece, é no sentido de que parece que a gente estivesse o tempo todo sendo controlado, né? Por forças externas, por leis e etc. Né? E aí a gente deve sempre dar ênfase de que você é o senhor do seu destino, de que tudo aquilo que você faz, você constrói. Ninguém está sendo controlado por nada. Agora, nós temos leis, claro, que sancionam os nossos atos, as nossas atitudes. Agora, sempre é uma escolha, né? Então, por exemplo, no caso dessa aluna, ela nasceu dentro daquele seio familiar. Tudo bem, ela tinha que nascer ali, mas estava predestinado que o pai dela tinha que matar uma pessoa? Né? Isso estava predestinado? Eu acredito que não. Eu acredito não. Óbvio que não, porque ninguém vem predestinado a matar ninguém. Né? Então, assim, ali houve uma escolha. Naquele momento, ele escolheu fazer isso. Nessa vida, nessa encarnação. Não tinha que ser. Né? Até que eles iriam ter, talvez, conflitos familiares, se reajustar e etc. Mas não era uma escolha que o pai assassinasse uma pessoa. Não estava predestinado que o irmão assassinasse uma pessoa. Não estava predestinado que a mãe psicotizasse e saísse de casa e abandonasse a filha. Isso foi uma decisão. Então, a gente precisa entender isso dentro da doutrina, que o livre-arbítrio ele sempre vem na frente. Ele sempre vem na frente. E o que vai acontecer agora? O que a lei vai fazer? Ela vai sancionar, ela vai caçar a liberdade desses sujeitos. Né? Ou seja, eles vão resgatar aquilo que eles fizeram e aquilo que eles estão fazendo. Então, aquela psicologia daquela criança acabou se fraturando por uma coisa que não poderia exatamente ter acontecido. Então, é claro que a gente entende que tudo em a nossa vida é uma lição, mas é porque a gente tem que olhar para tudo como lição. Mas nem tudo está controlado, nós temos uma liberdade. Eu me lembro do Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, que fazem a seguinte pergunta para o Chico. Perguntam para ele sobre Judas, se estava na programação de Judas negar Jesus, vender Jesus por 30 moedas. Então, assim, olha só, tem espírita que acredita nisso. Tem espírita que acha que Judas encarnou só para atrair Jesus. Né? Olha que loucura isso, gente. E aí o Chico dá uma resposta muito linda lá no Pinga Fogo. Ele diz assim, eu acho engraçado o Chico respondendo, porque para ele não se comprometer muito, ele sempre joga para ele. Ele diz, eu penso que todos nós temos a liberdade de escolher as nossas ações, as nossas atitudes. E o Judas poderia ter tomado outro caminho. Né? Ou seja, ele não veio predestinado para isso. Ele optou por aquilo ao sabor das circunstâncias. Aí tem gente que diz assim, mas o Cristo tinha que vir morrer na cruz. Não. Se a gente tivesse tomado uma postura diferente, ele não teria morrido. Ele só morreu porque a nossa postura foi de matá-lo, de assassiná-lo. Mas se a nossa postura fosse outra, ele não teria morrido. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Se Públio Lentulus, vou trazer aqui para 2000 anos, se Públio Lentulus tivesse impedido Pilatos, ele não teria morrido. Mas Públio Lentulus não fez nada, entregou lá para Pilatos. E Pilatos, se não tivesse entregado para a multidão, e se a multidão não fosse arbitrária, então, o que eu quero dizer assim, Iracema, é que a gente tem um livre-arbítrio, sabe?
Então, nem tudo é uma programação, né? A gente programa um roteiro, mas a partir do momento que nós estamos no palco, nesse cenário que é o mundo, nós temos plena liberdade para a gente se comprometer ou para a gente se edificar. Então, existem alguns desregramentos no lar, na família, que de maneira nenhuma eram programações espirituais, principalmente quando se trata nesses sentidos assim de desordem, de assassinato, de brigas, etc. Porque a justiça divina trabalha para o bem, para a edificação, para a harmonia. Então, todas essas desordens são frutos do nosso livre-arbítrio em desarmonia com a consciência divina. Carlito, eu estou aqui no escuro, tá me vendo aqui, né? Estou vendo você. E também quando a gente ouve, né, a informação do nascemos no lugar certo, com as pessoas certas, isso vem para poder nos dar aquele ponto de apoio para nos trazer essa coisa boa, porque se nós formos analisar isso olhando para o todo, a gente vai ser indiferente ao sofrimento do outro, né? E não podemos ser indiferentes ao sofrimento do outro. Você nasceu no lugar certo, com as pessoas certas, é para dar apoio e não para o outro lado, né? É para que possa trabalhar também a nossa empatia. Perfeitamente, perfeitamente. Então, meus queridos irmãos, a gente ficou aqui numa discussão tão gostosa, né, que eu acho que esse capítulo fica para a próxima semana, né? O que vocês acham? A gente ainda ouve muita gente assim, eu não pedi para nascer, né, Carlito? Então, quando a gente ouve uma dessas assim, a gente até para e nem responde, porque uma pessoa que fala uma coisa dessa não tem... Eu acho melhor até parar por ali a conversa, porque não tem capacidade de entender o que é as leis divinas, a reencarnação, a doutrina. A pessoa está muito crua, né, com ele mesmo, principalmente, não se respeita como pessoa, acho que, né, não respeita nem os pais quando ele fala uma coisa dessa, né? Acho que é bom até parar por ali e deixar para lá. Exatamente. Eu vou só pegar aqui esses parágrafos que o Léo leu para a gente fechar, né, para não ficar assim no vazio, uma vez que já foram lidos, só para a gente corroborar com aquilo que já foi discutido, né, porque é basicamente isso que a Joana tocou aqui para nós nesses parágrafos primeiros, na verdade. E ela diz assim, o primeiro ela vai falar do desenvolvimento intelectual e moral que não andam juntos, né? Isso aí a gente já sabe. Mas o que eu queria frisar são os dois últimos parágrafos que o Leonardo leu, que corrobora com aquilo que nós estamos discutindo. Quando a Joana diz assim, rispidez no lar, como negligência na educação, geram na sua psique pavores e comportamentos esdrúxulos, que a acompanharão até a idade adulta, tornando-a insegura, pusilânime, desorganizada, dependente. Olha só, então Joana traz alguns dos sintomas que podem acontecer conosco, dentro de quê? Dentro de uma rispidez no lar. O que é uma rispidez no lar? Aqueles pais muito ríspidos, muito autoritários. Nós estamos saindo de uma educação muito acanhada e nós estamos entrando para um outro modelo de educação. Percebam que quando nós éramos crianças, nós éramos muito acanhados, a gente não se expressava, nós tínhamos pouca expressividade, porque os nossos pais nos boicotavam tudo. Quando você ia falar uma coisa, o pai mandava calar a boca. Então, assim, o menino não tinha expressividade, a gente cresceu nessa cultura mais acanhada, mais retraída, a gente tinha mais medo do pai do que respeito, na grande maioria das vezes, claro que nós tínhamos exceções, mas via de regra era isso. Hoje nós vivemos um modelo educacional diferente. A criança se expressa mais, a criança fala mais, a criança não olha para o pai como uma figura de temor, em alguns casos, porque a gente ainda tem muitos casos nesse sentido, mas eu percebo que hoje já está havendo uma mudança nesse sentido. As crianças hoje elas são mais livres, mais abertas, elas conversam, elas brincam, elas são mais espontâneas,
espontâneas. Por quê? Porque os pais não estão mais tão resistentes, tão castradores nesse sentido quanto eram antes. Isso é positivo, mas nós ainda temos aí uma velha guarda que fica condenando esse modelo educacional de hoje e diz que porque as crianças de hoje estão muito isso, estão muito aquilo, e que é por isso que o mundo está desse jeito. Mas o que acontece? Eu estou falando de um nicho de educação que já está melhorando aí na nossa sociedade, mas que ainda não fala pelo todo, infelizmente. Mas nós já temos um nicho aí de pais, onde existe um diálogo com a criança, onde a criança já é mais espontânea, ela não se sente mais tão acanhada dentro do próprio lar. E isso é um processo pedagógico bonito e responde pela pequena transformação que a gente já vê ocorrendo no mundo. Mas, via de regra, o ser humano adulto de hoje, ele vem dessa estrutura familiar que a Joana está falando, que é essa família ríspida e, muitas das vezes, negligente na educação. Então, essa negligência de não educar, muitas vezes deixar a criança sozinha, aí às vezes a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, e a criança fica ali totalmente sem ter um acompanhamento educacional. Por mais que a criança esteja ali cheia de mimos, de proteção material, um videogame, algum celular, alguma coisa nesse sentido que entretém a criança, mas aquilo não está dando uma educação para a criança, principalmente uma educação afetiva, que é o do que nós mais carecemos na atualidade. Então, isso responde por esses comportamentos que a Joana chama de esdrúxulos, né? Que acompanham a idade adulta, que é o que nós vemos aí na nossa sociedade de hoje. E no parágrafo que o Léo leu em seguida, ela diz assim: toda vez que esse adulto enfrenta desafios, fugirá deles ou procurará mecanismos escapistas para esconder os temores, enfermando ou considerando-se incapaz, deprimindo-se. Então, essa criança que não se expressou, esse adulto que não soube se comunicar, esse adulto que não soube se colocar diante dos pais porque eram repressores, diante de desafios, diante de problemas, diante de questões de vida ou morte, diante de questões de dor, de perdas, não sabem lidar, não sabem expressar o seu sentimento, a sua emotividade, e acabam criando quadros escapistas, mecanismos de defesa, e aí vão cair nos sintomas da depressão, vão cair nos sintomas das fobias, vão cair nos sintomas da sexolatria, da droga. Isso são mecanismos escapistas desses adultos imaturos que não sabem expressar ou entender os seus próprios sentimentos. E aí a Joana continua no parágrafo final, que o Leonardo leu para nós. Noutras vezes, diz ela, as reações que assumirá diante das lutas a que seja convocado fazem-se caracterizar pelo ciúme, pela mágoa, pela raiva, pelo ressentimento, particularidades do ser infantil não desenvolvido, ainda imaturo. Então, isso também são mecanismos de infantilidade da nossa personalidade. Porque quando a gente fala de personalidade infantil, o que é a criança, gente? A criança, primeiramente, é um indivíduo egóico. Nós sabemos que a criança ela é egoísta, né? O ego está brotando ali, então ela quer tudo para si, etc. Então, o que é a consciência infantil? É uma consciência extremamente centralizadora. Ela quer tudo para ela quer muita atenção, ela quer ser amada, ela quer ser notada. Então, é essa configuração. E na vida adulta, quando ela não tem isso, às vezes, do familiar, não tem isso do cônjuge, não tem isso dos amigos, das suas relações interpessoais, ela acaba criando esses ressentimentos, essas mágoas, esses ciúmes, essas brigas, essas lacerações no campo da relação, porque ela ainda vive muito numa consciência egóica, infantil do eu quero. E o carente emocional é uma personalidade extremamente infantil. Todo indivíduo carente emocionalmente, afetivamente, responde por uma imaturidade emocional. Porque o que é o carente? É aquele que quer, é aquele que só quer para ele quer algo, mas ele não se dispõe a fazer, ele não se dispõe a lutar para isso, ele não se dispõe a renunciar em detrimento de certas coisas. Então, é uma consciência ainda infantil
imatura do ponto de vista psicológico e do ponto de vista emocional. E é sobre isso, né? Ou seja, a gente se reconhece nessa imaturidade, né, gente? Nós ainda somos muito infantis, essa é a grande verdade. Joana diz que aquele que já conseguiu amar é aquele que já encontrou a maturidade. Nós ainda estamos nessa busca. A gente tem que entender que as nossas atitudes, elas ainda respondem por uma infantilidade muito grande. E a gente não deve esquecer que o nosso caminho é a madureza. E é por isso que a gente está aqui estudando o Evangelho, é por isso que a gente está estudando Joana, é por isso que a gente está na doutrina, é para que a gente adquira daqui, com algumas encarnações, essa maturidade espiritual das grandes almas. Mas é importante que nós nos reconheçamos ainda na condição de infantis que somos.